Já já tem Mineirão, já já tem casa cheia para Cruzeiro e Tombense. A Itatiaia transmite a partir de 13h05 com o timaço da Rádio de Minas reunido. Definição do primeiro finalista do estadual. Emerson Pancieri está chegando. Um abraço, bom dia, Panci. Um abraço para você também, Cirilo. Bom dia quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. Grande Ale Oliveira, também é do Panzi, a Nação Celeste ligada aqui na Rádio de Minas, querendo saber as últimas do Cruzeiro. Cruzeiro que daqui a pouco vai pro almoço, né? Já teve a concentração, inclusive uma novidade para esse confronto contra o Tombense. O Cruzeiro não vem adotando a concentração, mas em jogos importantes, né? Clássicos, jogos grandes, jogos que têm uma relevância aí no calendário do Cruzeiro, tem sim a concentração. Os jogadores treinaram e foram para a Toca da Raposa ali por volta de 8 horas da noite. Ou seja, tem ali a alimentação, tem o foco na partida, tem também a parceria, né? Que os jogadores formam também esse Cruzeiro 2024 e ali tem as amizades. Isso é importante também, até para combinar uma jogada, tudo isso a gente sabe que acontece e não pode ser diferente também para uma partida que vale essa chegada à final do Campeonato Mineiro. Eu falo do Cruzeiro em nome de Betfair, com Cruzeiro e Betfair o jogo é outro. Cirilo, daqui a pouco, vamos combinar assim, daqui a pouco eu passo algumas questões do time. Sim. Mas vamos falar um assunto importante aqui na Itatiaia? Bora. Porque ontem recebemos o Paulo André, né? Ele que faz uma gestão aí do futebol do Valladolid, do Cruzeiro também, uma figura importante nessa hierarquia da SAF do Cruzeiro. O Alê estava na mesa com a gente, o João Vitor Xavier, apresentador do Bastidores da Itatiaia, e foram vários assuntos, né? A gente tentou pegar alguns assuntos importantes para a gente repercutir aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. E primeiro, porque, ô Cirilo, muita gente fica querendo entender o que é o Paulo André nessa escala do Cruzeiro. A gente fala em gestão, mas muita gente não entende, né? O que é, de fato, o trabalho dele. E ele explica como é esse trabalho que é desempenhado dentro do Cruzeiro. Vamos ouvir, então, o Paulo André. Bom, como diria nosso mestre Paulo Autuori, eu estou diretor de futebol global dessa holding, que é a dona do Real Valladolid e do Cruzeiro. O meu papel é definir as diretrizes estratégicas do futebol de ambos os clubes, tá? Evidentemente que considerando os aspectos culturais e históricos de cada um deles e considerando, evidentemente, a vontade do dono, não só com relação àquilo que ele quer de futebol, mas também com as demandas de tempo e de orçamento que ele oferece. Se eu pudesse te dar ou seja, a partir daí, fica sob minha responsabilidade a definição dos diretores de futebol. Mas antes disso, ou seja, estrategicamente, se eu pudesse ser mais claro e objetivo para quem nos escuta, para quem nos vê, eu daria um exemplo, por exemplo, se decidíssemos por ser um clube formador, ok? Qual seria onde nós gastaríamos, onde nós investiríamos as pessoas, o tempo e o nosso dinheiro? De que forma? Que clube formador nós queremos ser? Que tipo de futebol nós vamos praticar? Por que nós vamos investir na base para reconstruir um Cruzeiro ou o clube que seja? Por que e quais são as vantagens e os riscos dessa operação? Então, a partir dessas formulações de perguntas, nós vamos traçando essa estratégia, nós vamos definindo as diretrizes, vamos encontrando as pessoas adequadas para esse modelo de negócio que a gente traçou. Então, por exemplo, se a gente quer ser um clube formador, o diretor tem que estar comprado nessa ideia, não tem que ser um diretor que goste de contratar grandes nomes, porque não faz sentido, né, para aquele projeto específico. Não é que haja um caminho correto e um caminho errado. Existem escolhas, estratégias que a gente tem que acompanhá-las. Da mesma forma, a partir do momento que a gente escolhe uma maneira de jogar, ou seja, a gente tem que ir ao mercado buscar treinadores que praticam aquela forma de jogar. Jogadores que já estão acostumados ou foram formados naquela natureza do modelo de jogo, do perfil físico, mental, cognitivo, o que seja. Então, tudo isso faz com que as escolhas dos diretores sejam específicas e, a partir dessas escolhas, a gente começa a construir o clube como um todo, ou seja, quem vão ser os gerentes, quem vai ser o próprio treinador, quais serão os staffs de cada categoria, de cada área, como é que a gente faz a captação. E uma vez tendo sucesso, ou seja, depois de 5 anos fazendo um projeto legal de formação, o que acontece? Ou seja, nós preparamos a equipe de cima para ter espaço para que esses meninos possam ter, de fato, a gente escoar essa produção e eles tenham
os minutos necessários para se desenvolver por ali. Ou seja, esse é o meu papel, é garantir que a partir do momento que a gente definiu as diretrizes, os diretores e as pessoas dentro do clube, falando de futebol especificamente, possam ter autonomia para as tomadas de decisão, né? E sempre alinhadas, evidentemente alinhadas e revisadas semestralmente, trimestralmente, para a gente garantir que a gente está indo no caminho certo e naquele caminho combinado. Tá aí, palavra então importante, ele explicando essa hierarquia de trabalho do Cruzeiro. Tem o Ronaldo, tem o Gabriel, tem ele, e faz essa gestão dos dois clubes que tem aí a chancela do Ronaldo. Vamos seguir então com a fala do Paulo André, ô Cirilo, porque agora ele fala, até uma pergunta que eu fiz para ele sobre contratações, sobre reforços, como ele avalia essa equipe do Cruzeiro também para esta temporada. A gente acredita que conseguiu fortalecer a equipe do ano passado para esse ano. Nós temos um elenco mais equilibrado. Nós temos, por convicção, trabalhar com elencos mais enxutos. A gente prefere ter menos jogadores e dar a esses jogadores mais minutos, mais tempo em campo, para que eles se sintam mais partícipes, que eles se sintam mais responsáveis, para que a gente não tenha tanta gente não indo convocado e podendo gerar toda aquela confusão que a gente sabe que acontece no dia a dia de um vestiário de futebol. E por isso a gente tenta buscar jogadores também polifuncionais, ou seja, versáteis, que possam fazer 2, 3 funções e que permitam que a gente não precise ter 2, 3 jogadores por posto, né? Foi um movimento feito esse ano. Nós estamos satisfeitos com o nosso elenco, mas é um elenco que está sempre aberto a chegadas. Nós estamos buscando, temos um limite orçamentário, deixamos uma gordurinha aí para realmente poder fortalecer, mas a gente entende que esse momento é um momento de trazer jogador que realmente venha para fazer diferença e não apenas para compor elenco. Palavra importante. Tem uma gordurinha aí, ô Cirilo, né? Que dá para gastar. Não vai fazer loucura. Mas então o Cruzeiro vai buscar algum jogador dentro de uma perspectiva de necessidade. E aí, tanto o Alê quanto o João perguntaram sobre a questão da base do Cruzeiro. Recentemente, né? João Pedro, Fernando, que foi para a Ferroviária, Henrique Seninha. Eles foram vistos naquele vídeo, né? Que foi vazado aí nas redes sociais, com um comportamento inadequado. Ele falou sobre essa linha tênue, né? Talvez fechar a porta para um garoto, ou às vezes dar oportunidade e não ter a disciplina. Ele explica especialmente desse assunto. É tênue, o processo de educação desses atletas, sobretudo dos que vêm de baixo, a gente sabe que é um crescimento oscilante, ou seja, eles vão ter altos e baixos. E a tendência, a linha de crescimento, ela é fundamental para a gente, para nos dar sinal de que vamos apostar por esse ou por aquele. Optamos nesse momento por apostar em 3 jovens, que foram os que ficaram no elenco, Japa, Robert e Kaique, são 3 jovens de muito potencial, que vão ter minutos e que vão estar expostos por merecimento e porque estão mais maduros e mais preparados. E os outros, Juan Santos, Fernando Henrique, o próprio Ian e agora o Fernando e o João Pedro citados, esses, de qualquer forma, a gente entendia que eles precisavam de minutos, eles não teriam minuto ainda esse ano. E já não tinham mais, o Fernando e o próprio João Pedro estourado da idade, e o Fernando já não tinha mais o que fazer no Sub-20, mas também teria muito poucos minutos no Cruzeiro profissional. A nossa ideia era realmente emprestá-lo. Não foi uma punição ao atleta o empréstimo, né, mas foi uma proteção ao elenco para mostrar aqui há regras e as regras vão ser cumpridas. Regra e vai ser cumprida. Para a gente fechar, então, essa entrevista exclusiva com o Paulo André, ele que faz essa gestão do futebol do Cruzeiro, trabalha aí na organização que é a R9, né, que é a gestão aí também do Ronaldo Fenômeno. E aí o João chamou ele para um bate-bola, né? Perguntas que são feitas com respostas curtas. E vamos acompanhar o que ele disse. Qual que é o maior desafio do Cruzeiro? Conseguir equilibrar a expectativa com realidade. Qual que foi a contratação mais difícil até aqui? Pode ser técnico, jogador? Matheus Pereira. Ele fica? Espero que sim. Qual é o maior objetivo do Cruzeiro em 24? Primeira página da tabela e brigar pela Sul-Americana. Não dá para botar uma pimentinha e mais voltar para Libertadores ou ainda está cedo? Eu acho que é cedo.
contratação que mais decepcionou até aqui, aquela que você esperava muito e que não deu certo? Sem dúvida, pelo investimento feito, a do Wesley. E a posição que você espera que o Cruzeiro termine esse ano na Série A? E quero dizer um negócio aqui até para te absolver lá no final do ano. Isso aqui que eu estou perguntando para o Paulo é absolutamente comum no futebol em qualquer lugar do mundo. A gente tem como planejamento estar na primeira página. Tá? 10 mais ali do Brasileirão. Defina o Ronaldo ex-jogador numa palavra. Corajoso. E o Ronaldo chefe em outra? Parceiro. Bom parceiro. Legal. Na íntegra no nosso YouTube, nos 2 canais, no Itatiaia, aquele tradicional que você conhece, no Itatiaia Esporte, matérias também no nosso Instagram, no nosso itatiaesporte.com.br, tem o conteúdo do Paulo André. E aí agora eu deixo para vocês comentarem, João Vitor, Cirilo, essa entrevista foi a primeira entrevista do Paulo André como gestor do futebol da SAF do Cruzeiro. A primeira entrevista foi aqui na Itatiaia. Ale Oliveira, um abraço, bom dia, Ale. Muito bom dia, viu, Cirilo? Um abraço a você, aos companheiros, a todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do país. Você fez parte dessa entrevista, queria suas percepções do que disse, dos principais assuntos ditos pelo Paulo André, Ale. Ele é maravilhoso, viu? É maravilhoso e é um dirigente muito preparado, cara, e foi esclarecedor. Tinha várias coisas aqui que algumas a gente suspeitava e tal, deduzia, mas ele falou muita coisa reveladora, assim, que esclareceu não só a imprensa, mas principalmente o torcedor do Cruzeiro, que era carente dessas informações. Eu até estava brincando com ele a respeito de um amigo em comum, né, que é o filho do Sócrates, o Gustavo Vieira de Oliveira, né? Ele sempre falava para mim o seguinte, eu não vou dar entrevista porque eu nunca posso falar nada, eu não posso falar. Se esse jogador, por exemplo, é indisciplinado, eu não vou falar na entrevista. Se eu tenho vontade de negociar tal atleta, eu não vou falar porque vai desvalorizar. Blindagem em excesso. Se eu tenho vontade de contratar alguém, eu não vou falar. Eu não posso falar nada, eu não dou entrevista. Olha, eu sou mais ou menos assim. E aí ele veio para a entrevista e falou, que é mais importante, acho que tirou várias dúvidas e foi muito bacana, viu? Até para quem não viu, evidentemente, recomendo acessar o YouTube lá, porque ele fez revelações importantes, falou inclusive dos jogadores que foram poupados, tanto no jogo da Copa do Brasil, o William principalmente, né, que não saiu jogando, falou do Dineno, que não jogou no primeiro jogo semifinal, né, de como eles administram esse tipo de decisão e tal, falou dos indisciplinados, como lembrou o Pansieri, porque como eles blindam muito a turma, a gente aqui fora, a gente imprensa, a torcida, a gente fala, mas como é que esse cara não joga? Como é que não sei quem não... E tem uma explicação, que eles preferem chamar a responsabilidade para eles, correndo o risco deles serem acusados de estar cometendo algum tipo de injustiça, né? Mas, na verdade, eles estão protegendo o grupo, e ele falou também sobre isso. Então, foi bem bacana a resenha com o Paulo. Acho que todo mundo que assistiu, ou quem for assistir, vai sair muito satisfeito. Edu Panzi, um abraço, bom dia, Edu. Tudo bem, Cirilo? Um abraço. Tudo certo. Me chamou a atenção, além dessa fala importante quanto à base, quanto a essas situações elencadas pelo Alê, me chamou a atenção também metas traçadas para esse ano, e me recordo que no ano passado a meta era terminar ali entre os 12, estar garantido, estabelecido como novamente um time de Série A. Para esse ano ele está subindo um pouquinho, o Cruzeiro subindo um pouquinho a meta, dizendo que a meta é estar entre os 10. Você considera como a sequência da história do pé no chão, ou dos pés no chão, considera uma meta correta, tranquila, sem nenhum tipo de exagero para esse primeiro momento ainda de um projeto que chegou para salvar o Cruzeiro do cenário que estava vivendo, Edu? Cirilo, o Cruzeiro trabalha dentro de uma realidade, né? O Paulo André falou, inclusive, de um possível rebaixamento do ano passado que praticamente quebraria o clube. Então, o Cruzeiro tem plena consciência do momento pelo qual passa, de recuperação ainda. Falou que vira e mexe aparece algo para pagar e precisa ser pago. Acho que o que ficou claro para mim nessa entrevista, e que eu já percebia, mas a cada fala de um dos dirigentes do Cruzeiro fica mais claro, é que o Cruzeiro hoje tem um projeto esportivo. Independentemente do que vá acontecer, independentemente de terminar na primeira parte da tabela no Campeonato Brasileiro, de ser eliminado ou não na Copa do Brasil, de quem chega para ser jogador ou treinador, há um projeto esportivo no Cruzeiro hoje
que contrata o seu técnico pensando neste projeto esportivo, um estilo de jogar, contrata os seus atletas pensando neste projeto esportivo, é o jogador que não vai precisar de tempo para se ambientar, que tem o estilo de jogo que o time, que o clube busca, que tem um entendimento de jogo que o clube busca. Então o Cruzeiro tem uma maneira e busca os seus profissionais que se encaixem dentro dessa maneira. Erra, como errou, por exemplo, na escolha do Zé Ricardo. Acho que ali foi algo muito mais abrupto de um momento do que qualquer outra coisa. Mas os outros nomes de técnicos sempre dentro desse projeto esportivo. As contratações feitas para a atual temporada, todas elas dentro deste projeto esportivo. A questão de blindar grupo, de proteger jogador da base, dentro deste projeto esportivo. E as metas, elas também fazem parte do projeto esportivo. O Cruzeiro está dando passo a passo, subindo degrau a degrau. E é claro que o torcedor quer de volta os títulos importantes, mas pensa a importância que teria, principalmente simbólica, numa conquista de estadual esse ano. Sabe? Desde que quebraram o clube, desde que o Cruzeiro passou por tudo que a gente sabe, você, no segundo ano ali, ter a possibilidade, depois que voltou à Série A, de conquistar um Mineiro num campeonato em que o seu adversário, o seu principal rival, tem muito mais investimento, jogadores muito mais qualificados. Eu acho que pensar passo a passo e pensar nessa conquista do campeonato estadual, e que o Cruzeiro está próximo, porque está muito próximo de fazer uma final, como há muito tempo não faz, de ir com vantagem a essa final, como há muito tempo não vai. É um passo pequeno, mas é um passo importante em toda essa recuperação, e eu acho que a conquista do estadual esse ano faz parte também deste projeto esportivo. A fala é muito importante, acho que o Alê tem razão, o torcedor que não acompanhou a entrevista, está no YouTube, na íntegra, vale a pena, até para, às vezes, apagar falsas expectativas. É muito importante a palavra do clube. Às vezes a gente fala muita coisa parecida com o que eles falam, mas o torcedor talvez não confie tanto no jornalista, na imprensa. Quando vem de dentro do clube, é muito importante, até para chancelar algumas coisas que a gente já vinha falando aqui ao longo do tempo. Sem dúvida. Pansieri, claro, vamos falar mais no Rádio Esportes Debate, vamos falar mais no segundo tempo do Cruzeiro, mas queria aquele teaser do que pode ser o time, as dúvidas que tem, antes de ouvir também o Rubem Júnior falando do Tombense, Pansieri. Ataque. É o ataque, a Você dúvida? Você perguntou o teaser, ataque. É porque a questão do Dineno é uma questão até que preservar o atleta para não perder de uma forma mais séria, né? Mais longa. Então, assim, talvez possa começar no banco. Ou talvez possa iniciar o jogo. Essa é a grande dúvida, é o grande mistério hoje nessa escalação do Cruzeiro. Então não dá para tirar do páreo o papagaio para começar esse duelo. O restante do time, o torcedor já vai guardando, né, na cabeça. Com as duas suspensões. Sem o Marlon, que tá fora, e sem o Zé Ivaldo também, que tá fora. Os dois foram expulsos no último jogo, com o Romero aí, que se livrou daquela punição, né? Então, assim, o Romero vai pro jogo, mas a dúvida é no ataque, daqui a pouco eu vou explicar. Ótimo, excelente. Rubem Júnior e esse Tombense. Bom dia, Rubem. Bom dia, grande abraço para você também, João Vitor Cirilo, para quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, 11h56. O Tombense em BH desde a quinta-feira, finalizou a preparação ontem na cidade do Galo, fez uma boa campanha na primeira fase, teve apenas uma derrota, que foi na última rodada da primeira fase, a equipe com 15 pontos e tendo 4 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota para o jogo. O técnico Raul Cabral conta com todo mundo, em força máxima. Daqui a pouco um provável time, ele que aposta no artilheiro da equipe na temporada, artilheiro também no campeonato estadual, o atacante centroavantão, o Igor Bahia, e conosco o técnico Raul Cabral. Ele comenta aqui no Rádio Esporte sobre o desafio, encarar o Cruzeiro com casa cheia, sempre muito complicado. O Tombense que volta à semifinal do estadual depois de 3 anos. Conosco, Raul Cabral, chega para a roda, prazer falar com você e um grande jogo nesta tarde na Pampulha, hein, Raul? Primeiramente, queria mandar um abraço aí ao Rubens e aos amigos da Rádio Itatiaia, falar um pouco sobre a nossa expectativa para esse jogo. Acho que o Tombense vem bem preparado. A gente procurou observar a primeira partida, colocar aquilo que a gente precisa melhorar
para que a gente possa fazer um jogo mais consistente, ser um pouco mais agressivo e criativo, visto que nós necessitamos do resultado positivo para conseguir a classificação. A gente sabe da dificuldade, da qualidade do Cruzeiro, mas nós vamos procurar fazer um jogo bem agressivo, procurar ser intenso do início ao final, sempre buscando o resultado e a classificação, que é o nosso grande objetivo para passar a final da competição. Obrigado, Raul Cabral, conosco aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. Esse tombense que teve o rebaixamento no ano passado da Série B para a Série C do Campeonato Brasileiro. Esse ano também, Cirilo, já teve eliminação na Copa do Brasil, acabou saindo na primeira fase para o Anápolis, por isso terá a disputa também da Série C nesta temporada, apostando na decisão, arrecadou uma boa grana também no Ipatingão. No jogo de ida, olha o provável Gavião Carcará, com Felipe Garcia, Pedro Costa, Ednei, Zé Vitor e Emerson Barbosa, Micael, Pierre, Caio Mendes e Rafinha, o ataque tendo Felipinho e o Igor Bahia, que é aquele centroavante mesmo de origem, aposta ele que tem 6 gols no Campeonato Estadual, artilheiro do Mineiro. Tá certo, Cirilo, a delegação concentrada no Impa Suítes deixa a concentração por volta das 2h40 da tarde, JVC.